boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa Ponto a Ponto. Estamos em direto para Mega Televisão e Rádio. Todas as terças-feiras, vocês sabem, temos um encontro marcado aqui para um simples debate e análise de temas que a gente escolhe ou de temas que estão em questão da sociedade, política, economia e muito mais. Todas as terças nós trazemos convidados, painelistas, ou seja, pessoas que nos vão ajudar a debater e analisar os temas em questão. Hoje não vamos fugir à regra, temos aqui convidados, mas mesmo antes disso, queria deixar ficar que vocês podem nos assistir através das plataformas digitais, que é o Facebook e YouTube. Na segunda parte do programa, nós vamos abrir as nossas linhas para o caro telespectador poder contribuir e deixar ficar aqui a sua dúvida ou seu comentário em relação ao tema. O nosso tema de hoje vai ser mesmo violência psicológica, mas muito antes disso eu vou pedir para que os meus painelistas possam cumprimentar os telespectadores. Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde a ti, boa tarde a todos os telespectadores que têm nos acompanhado de lá de casa. Muito boa tarde a todos, muito obrigada pela vossa atenção e estamos aqui dispostos para esclarecer qualquer dúvida e ajudar ao público aí de casa a aprender um pouquinho mais sobre a violência psicológica. Tenho dois convidados super especiais, como vocês sabem, assim aqui é, todas as terças-feiras nós trazemos este tipo de convidados aqui. Tenho do meu lado direito o Lourenço Laissani, que ele é consultor jurídico, e do meu lado esquerdo tenho a Rosa Elige, ela que é também consultora jurídica. Estamos em direto mais uma vez para Mega Televisão e Rádio e o nosso tema para hoje é violência psicológica. Eu vou já pedir aos meus convidados que eles dêem um pontapé de saída para falarmos muito bem deste tema. Violência psicológica, como é que ela, o que seria na íntegra? Bom, a violência psicológica, em primeiro lugar, a gente encontra no meio daquilo que Peço para ligar o microfone, por favor. Bom, eu dizia, a violência psicológica, ela faz parte de algumas formas de violência doméstica. Por isso que ela está estabelecida no artigo 247 do Código Penal. Bom, a violência psicológica é uma violência baseada fundamentalmente em palavras injuriosas, em calúnias, difamação ou qualquer outro tipo de forma ou outra forma de expressar humilhação perante a vítima. Pode ser em público ou sem público. Sim, poderia deixar ficar o seu comentário em relação ao tema em questão. Bom, falar da violência psicológica é um tema muito interessante, tanto que é visto sob o ponto de vista social, assim como sob o ponto de vista jurídico, por acarretar algumas consequências que julgam-se muito graves para a vida de qualquer cidadão. Essa violência psicológica, como a doutora Rosa já bem mencionou, ela vai ser feita através de, pode ser ela através de palavras ou não só em palavras, mas também pode ser feita em forma de expressões que não sejam exatamente palavras, né? Como, por exemplo, escritos e que vão, de uma certa forma, afetar aquilo que seria o psíquico de um cidadão ou de um ser humano, no caso. Muito obrigada, Lourenço Laissani. Eles deixaram ficar aqui com um pontapé de saída a questão aqui da violência psicológica. Com certeza, um relacionamento violento, seja amoroso ou não, pode ser definido por múltiplas formas de violência. Como é que a violência psicológica manifesta-se no início? Bom, a violência psicológica, no início, a gente pode encontrar comportamentos que tensionam, na verdade, humilhar a vítima. Podemos encontrar como insultos, como apelidos injuriosos, em que a gente pretende humilhar aquela pessoa ou, de alguma forma, cometer bullying sobre a mesma. E, além disso, há que ressaltar uma coisa, que a violência psicológica, muitas pessoas pensam que ela acontece simplesmente entre casais ou parceiros, mas a violência psicológica ela pode acontecer entre irmãos, entre pais e filhos, e isso é muito comum na sociedade moçambicana. Muito obrigada, doutora Rosa Elige. E continuamos em conversa. Doutor Lourenço, queria deixar ficar aqui. Sim, bom, a violência
tá ligado? A violência psicológica, ela vai se manifestando desde o momento que a autoestima da pessoa é colocada em causa. Eu acho que, na minha humilde opinião, é nesses termos que deve se levar aquele que seria o próprio conceito ou sentido do alcance da violência psicológica. Como a minha colega estava a dizer, a doutora Rosa, ela mencionou muito bem que ela pode partir de humilhações, por exemplo, como bullying. Então, desde o momento que ela coloca em causa aquilo que seria a saúde psíquica ou a saúde mental de qualquer cidadão, é aí onde chegamos a considerar isso de violência psicológica, para que não possamos confundir a violência psicológica com outros tipos de violência. Por exemplo, a violência verbal. A violência verbal não necessariamente é ela psicológica. Então, para se auferir, na minha opinião, se a violência é considerada psicológica ou não, é quando ela coloca em causa aquilo que seria a estabilidade mental de qualquer cidadão. Muito bem. E temos alguns, como a doutora Rosa esteve aqui a dizer, que ela pode manifestar-se através do bullying, e não só entre casais, tem a questão também de irmãos e por aí. Qual seria o seio em destaque em que a violência psicológica ela acontece? Em que seio? Quais são, como eu diria ficar, os locais em que ela, na maioria, acontece? Bom, frequentemente a violência psicológica ela ocorre dentro de casa, dentro do seio familiar, ou entre casais. Geralmente é desse jeito que acontece, dentro de casa. Tanto é que a gente considera a violência psicológica como sendo uma das formas de violência doméstica. Entretanto, a gente enquadra a violência doméstica não só como violência que acontece entre parentes, entre casados, mas uma violência que ocorre no seio familiar. E tratando-se daquilo que, se calhar, no emprego ou no setor de trabalho, ela não manifesta-se? Bom, a violência psicológica, ela pode se manifestar também no setor laboral. No entanto, mas não vai ter a mesma integração ou não vai ser tratada do mesmo jeito que a violência psicológica que ocorre no seio familiar, que é tratada como violência doméstica. Muito bem. A violência psicológica no setor de trabalho, como é que ela manifesta-se e quais são os riscos que a pessoa ou o lesado, nesse caso, possa correr? Bom, eu comungo da mesma ideia com a doutora Rosa, porque a lei tipifica a violência psicológica como uma das formas de violência doméstica, ou seja, ela está no âmbito da violência doméstica. A violência doméstica é aquela que ocorre no seio familiar. Agora, se esse tipo de violência ocorre no trabalho, já não vai se designar, eu acredito, salvo o melhor entendimento, eu acredito que não vai se designar aquilo como sendo violência psicológica, ou a lei. Pelo menos a lei não vai tipificar como violência psicológica, mas como assédio. Que o assédio não só é sexual, mas também pode ser moral. Então eu acredito que se ocorrer no setor trabalho, ela vai designar-se por assédio e não necessariamente violência psicológica. Certo. Porque não podemos dizer, por exemplo, se o meu patrão, nós temos muitos casos laborais em que os patrões agridem fisicamente os seus trabalhadores. Então, não estão aí necessariamente em sede de uma violência doméstica, mas sim em sede do crime de agressão, ofensas corporais. Então, se a violência doméstica, se a violência psicológica só pode ocorrer em seio familiar, se ela ocorre fora, ela ganha uma outra designação, eu diria assim. As formas que a doutora Rosa aqui apresentou, que podem se consubstanciar em humilhações, eu acredito que as características podem ser as mesmas. O que vai mudar necessariamente é a designação. É o entendimento que eu tiro de uma interpretação assim superficial. Vivemos num mundo, numa sociedade em que vários tipos de violências são levados, entre aspas, como algo não muito importante ou algo não em destaque, algo de não se levar a sério, como se calhar a violência psicológica, a violência física, que agora também já é levado um pouco mais a sério, e com certeza isso traz impactos, e com certeza impactos negativos. Qual seria a posição da sociedade perante este tipo de violência? Bom, a violência psicológica, ela também sofre alguns problemas por causa da forma como ela é recebida pela vítima e pela forma como ela é realizada pelo agressor. Na verdade, a violência psicológica, ela é uma violência difícil de provar. No entanto, há aspectos morais
ou psicológicos e físicos que pode-se verificar na pessoa da vítima. Entretanto, esses aspectos devem ser observados de forma com que a sociedade olhe para a vítima e apoie. Nesse caso, eu me refiro exatamente à depressão como uma das consequências que advém da violência psicológica e em algum momento a depressão causa um transtorno que desestrutura todo o meio em que em que a vítima se insere. Entretanto, fazer da sociedade um meio que seja suficiente, bastante para acolher aquela vítima é uma das melhores ferramentas, porque a sociedade tem que estar aberta para compreender que este tipo de violência é uma violência que traz consequências graves, tanto para o agressor, quanto para a vítima, quanto para qualquer outra pessoa que esteja ligado a ambas partes. Tocou num ponto aqui que acabou falando da depressão. Nem todos têm um conhecimento de como ela pode, de uma certa forma, de uma forma negativa, fazer com que, neste caso, a pessoa que esteja a passar por aquela situação se sinta mais confortável, porque levam este termo depressão como se fosse algo simples de se passar ou algo simplesmente inexistente. Qual seria a posição da pessoa que sofre esse tipo de situações? Como ela poderia posicionar-se e quais seriam as maneiras de poder ajudar este indivíduo? Bom, a pessoa que sofre a depressão causada pela violência psicológica, muitas vezes, é uma pessoa não produtiva. É uma pessoa com baixa autoestima. É uma pessoa que não enxerga além daquilo que sofre, que é a violência psicológica. Porque a violência psicológica, ela causa baixa autoestima. Então, quando uma pessoa tem baixa autoestima, efetivamente essa pessoa não vai produzir, essa pessoa não vai ter vontade nenhuma de ajudar a movimentar algum projeto, etc. Entretanto, essa pessoa normalmente tem que ser ajudada, deve ser entendida e deve principalmente fazer compreender aquela pessoa que a violência psicológica que possa estar a sofrer é criminosa, é algo que está tipificado na lei. Claro. E que em algum momento a sua intervenção, a sua denúncia é o primordial para garantir com que aquela violência cesse. Doutor Lourenço, teria algo a comentar acerca? Bom, só acrescentar alguns pontos. Por exemplo, a violência psicológica, eu acho que ela é mais frequente do que outro tipo de violência, porque ela ocorre em vários momentos de forma instantânea e na maioria das vezes passa despercebida. No meio de uma conversa, por exemplo, ou no meio de um diálogo, podem-se proferir ali palavras que vão afetar com aquilo que seriam o psicológico de qualquer indivíduo. Então, aí já ocorre a violência psicológica. Só que o que torna a violência psicológica menos conhecida, ou no sentido de ser menos analisada, eu diria assim, ou menos vista na sociedade, que passa tão despercebida, eu acho que é pela questão que a doutora Rosa já mencionou, que é a dificuldade em provar a existência desse tipo de violência psicológica, porque se a pessoa sofre uma violência psicológica, alguém, um parente lhe insulta, por exemplo, ele não terá como provar em termos materiais ou apresentar provas palpáveis e visíveis que vão demonstrar aquilo que seria a prática desse crime. Então, eu acho que é aí que acaba afetando diretamente naquilo que seria o comportamento social que um indivíduo pode ter dentro da sociedade. Porque se eu estou a sofrer uma violência psicológica todos os dias, todo momento, e eu não tenho como provar, aquilo de uma certa forma vai me retrair ainda mais, porque eu não terei mecanismos de mostrar aquilo que eu estou a sentir. Há pessoas que podem pensar, por exemplo, que algumas pessoas estão a exagerar ou estão a mentir. Então isso acaba deixando algumas pessoas isoladas da sociedade por temer que a mesma sociedade lhe vai censurar por ele estar a sofrer esse tipo de violência. Eu acho que há muito isso, da pessoa estar a sofrer a violência, mas dizer que, já que não tenho como provar que estou a sofrer esse tipo de violência, se eu comentar com alguém da sociedade, certamente eu vou ser censurado por isso, e isso pode ainda baixar aquilo que seria a autoestima das pessoas. Então, nesse caso, o cidadão fica com medo
de ir até as autoridades para poder denunciar este ato, achando que se calhar o que está a fazer nem vai ter tanto, não vai ser tão reconhecido assim. Exatamente, mas eu acho que desde o momento que a lei já estabelece que isso é crime e regula, eu acho que há aqui uma chance de se provar, ou como a doutora Rosa disse, eu também subscrevi, ela não é impossível de ser provada, ela só é difícil de ser provada. Agora, se ela pode ser provada, então eu acredito que a lei acolheu nesse sentido, de há alguma forma de sancionar as pessoas que praticam esse tipo de crime. Por isso que eu acho que se a pessoa for a ajuda das autoridades competentes, fazer aquilo que seria um exercício do seu direito para que possa se ver livre desse tipo de violência, eu acho que pode abrir espaço para que ele realmente se veja livre e a pessoa que praticou possa ser sancionada nos termos da lei. Sim, só queria acrescentar o que acontece muitas vezes é a normalização de palavras injuriosas, calúnias e todo aquele aparato de situações que humilham o parceiro. Vamos falar aqui mais dessa questão de um casal. Entretanto, isso faz com que muitas mulheres, em algum momento, deixem de denunciar. E temos que compreender uma coisa: quando a gente não denuncia um crime, a lei, a tipificação daquele crime fica em desuso. Entretanto, em algum momento temos que valorizar aquela lei. E a única forma de valorizarmos a tipificação daquela lei é denunciando, é fazendo uso daquilo que é o nosso direito, porque denunciar a violência doméstica, tanto a violência física ou como a que estamos a tratar, a violência psicológica, é uma das formas de fazer com que essa violência cesse. Na verdade, posso aqui dizer, arriscar que a melhor forma de fazer cessar a violência doméstica é denunciando os casos de violência doméstica, e isso vale também para a violência psicológica. E indo para aquilo que são os casais, vamos dizer, a família em si, deixaram ficar aqui que ameaças, humilhações e também manipulação é uma das formas que está inserida naquilo que é a violência doméstica. Vamos supor um casal, né? Em que a mulher é a mais fraca na relação. Então, ela tem algo lá precioso, ou se calhar que lhe foi prometido algo precioso. E do nada, o manipulador, nesse caso que é o agressor, e já ameaça tirar-lhe o tal bem precioso. De onde é que isto parte? O que faz o agressor entrar naquilo que é a violência psicológica para outrem? Bom, são várias definições ou os conceitos do que leva um agressor a ser agressor ou uma pessoa a praticar a violência doméstica contra a outra. No entanto, a fragilidade da vítima é um dos fatores mais presentes. Ou seja, uma vítima demasiado frágil ou demasiado exposta é uma pessoa... É uma pessoa que pode sofrer a violência doméstica, ou seja, uma pessoa que sofre a violência doméstica uma vez, aceita, não denuncia, é mais propensa de sofrer violência doméstica pela segunda vez. Bom, eu realmente subscrevo o que a doutora Rosa estava a dizer, porque a lei, quando vai punir um agressor ou vai punir alguém que pratica o crime de violência psicológica, não procura saber os motivos pelo qual fizeram cometer aquele crime, porque a lei entende que não existem motivos que façam um indivíduo praticar um crime. A lei apenas procura perceber se a conduta do agente do crime coaduna com o resultado obtido, mas nunca procura saber os motivos que levaram àquilo que seria a prática de um determinado crime. Então, eu acredito que também um dos fatores que faz com que esses indivíduos pratiquem o crime é a questão da fragilidade da própria vítima, o que a doutora Rosa estava a dizer. Até estivemos a discutir há pouco tempo, com a doutora Rosa aqui, há situações em que uma mulher, por exemplo, para o caso em concreto, uma mulher que sofre violência, pode ser psicológica ou pode ser agressão física, né? E ela não denuncia, ela não faz nada. Então, a partir daquele momento, ele vai entender que aquilo passa a ser normal. Então, vamos normalizar essa prática. Eu vou te bater pela segunda vez, ou vou te agredir pela segunda vez. E
não faz nada de novo. Então, aquilo vai ser algo reiterado. E eu acho que um dos principais fatores que faz com que as pessoas cometam esse tipo de crime de violência, principalmente a psicológica, é exatamente isso, de alguém praticou contra mim e eu calei. Podem dizer que é um pouco violenta, isso que eu vou dizer, né? Essa expressão pode ser violenta ou pode ferir sensibilidades em casa, mas eu concordo com muitas pessoas que dizem que não levo desaforo para casa. Então, quando diz não levo desaforo para casa, nesse sentido de me ofendeu, vou ofender de volta, mas me ofendeu, vou revidar a altura, de modo que a pessoa perceba que aquilo não pode ser algo normal. Aquilo tem que acabar naquele momento, porque eu já estabeleci limites. Então, eu acho que se nós não estabelecermos limites para a prática de certos crimes, aquilo vai tornar-se Claro, algo porque vivemos reiterado. em um mundo em que tu contas um certo tipo de situação para alguém e a pessoa normaliza aquilo como se fosse algo simples. E alguns, né? Se vamos verificar alguns jovens que vão lá ter com os mais velhos à procura de algum tipo de solução perante a violência física, psicológica, doméstica e por aí em diante. A resposta que eles têm é que vai passar, ou a vida é assim, porque são coisas simples, e as pessoas acabam normalizando aquilo, o que acaba crescendo, tendo um nível muito mais alto do que se espera. Então, a falha pode ser sim do agressor, ou a falha vem a ser da pessoa que está a ser agredida. Bom, para responder essa questão é basicamente simples. Primeiro, nenhum tipo de violência é justificável. Não pode se justificar nenhum tipo de violência. Porque quando numa relação entre casados, uma das pessoas comete uma falha ou por algum motivo magoa a outra, e a outra parte tem de pedir esclarecimentos, tem de pedir justificações, e isso parte da conversa, da comunicação, e no entanto passar para a agressão para justificar a falha da outra pessoa é em algum momento um comportamento não adequado para se viver em sociedade. Entretanto, quanto à questão sobre quem é culpado no argumento entre a vítima e o agressor, é óbvio que é o agressor. O agressor é o maior culpado da violência doméstica. A vítima só está ali, foi vítima das circunstâncias e daquele agressor. Entretanto, a vítima torna-se culpada quando ela aceita passar pela segunda violência, depois dela simplesmente ignorar e não denunciar. Porque se a vítima passa pela violência doméstica, como anteriormente eu disse, ou violência física ou psicológica, pela primeira vez, não denuncia, não procura esclarecimentos, é óbvio que da segunda vez ela será cúmplice daquela violência, claro, porque ela aceitou a violência. Entretanto, há aqui a normalização dessa violência, tanto por parte do agressor quanto por parte da vítima. Com isso quero dizer que há muitas vítimas de violência doméstica, seja a violência física ou psicológica que estamos aqui a tratar, que normalizam a violência psicológica ou a violência doméstica no seu todo. Há muitas mulheres que veem a violência doméstica como algo normal, algo que faz parte, claro, do cotidiano, do casamento ou de uma fase do casamento. Entretanto, há que desmistificar esse conceito que a sociedade já enraizou. Sim, tem um princípio que as pessoas dizem assim: me engane pela primeira vez e eu serei um gênio. Me engane pela segunda vez e eu serei um burro. Significa que pode agredir primeira vez, mas se deixa agredir segunda vez, a culpa já passa a ser minha. Exatamente. Porque eu não disse que aquilo me incomodou. Então eu deixo de ser ingênuo e passo a ser uma pessoa burra nesses termos. Porque a violência doméstica, o legislador moçambicano, por exemplo, achou que fosse um crime que está a puxar um pouco de culpa para as vítimas também, porque elas sofrem isso e calam. Então o que decidiu fazer? Decidiu transformar num crime público, em que qualquer pessoa que presencie aquela situação possa ir denunciar, porque percebeu que não só a culpa deve ser imputada ao agressor, no caso, a culpa deve ser dada ao agressor, mas também de uma certa forma a vítima não sei se diríamos que ele é culpada,
mas ela tem um certo, uma certa Por não ter bagagem. cortado o mal pela raiz, sim, logo pela primeira. Exatamente. Então, se ela não corta, então ela também tem um pouco. Porque da segunda, terceira vez, da quarta vez, até na esquadra, quando as pessoas vão queixar, os agentes da polícia costumam perguntar, é a primeira vez? Ela não. Pergunta a mamãe, por que não veio há muito tempo? Porque aí surgem, se calhar, temos a questão da manipulação, que é uma das coisas que aqui estiveram a falar. Se calhar a vítima não foi lá porque foi de alguma forma manipulada, porque se trata-se de algo doméstico, porque eu não vou repetir, porque isso não vai se repetir. E existem também essas questões, ou não? Bom, existem sim. E uma das maiores manipulações que eu já presenciei é o caso dos agressores transformarem aquela história na deles. Certo. Eu já assisti um caso no tribunal. Ouvi um relato de uma senhora que disse que ela foi agredida pelo marido, que até mandou embora de casa. Mas quando chegou na esquadra, ela estava a ser tratada como como a agressora. Então, e isso muitas vezes acontece com o agressor. Ele vai transformar aquela história na história dele. E por causa, eu acho que um dos fatores principais que contribui para a manipulação é exatamente esse silêncio dela. Por isso, você cala a primeira, cala a segunda, a pessoa começa a dizer, não, és tu o culpado. E tem outra coisa com essa questão da manipulação, é a justificação do agressor. Um agressor manipulador é um agressor que tem justificação para a agressão. Ou seja, ele procura culpar a mulher por conta da agressão. Se calhar distorcendo os fatos também. Sim, ele vai distorcer os fatos, vai dizer que a mulher é imperfeita porque falhou aqui, falhou ali. Entretanto, ele teve motivo de bastante para poder usar da agressão como meio para colocar as coisas no eixo. Há homens até que dizem assim para as mulheres, eu te amo e por isso te bato, porque eu quero que tu fazes as coisas como devem ser. Sim. E há mulheres que, de uma certa forma, acham que a bofetada que o marido vai me dar é porque eu falhei alguma coisa. Então, é normal que meu marido me bata. Aquilo que a doutora Rosa estava a dizer há pouco tempo, ticela. Então, há muito isso de ticela, aguenta, porque o lar é isso. O lar é aguentar algumas coisas. Então, a mulher, quando leva uma bofetada, ela diz, não, eu estou no lar, eu tenho que aguentar. Porque quando foram vulgarmente falando, não sei como dizem nas outras províncias, né? Mas para nós do sul dizem que cutilaia, aquilo que fazem as tias no dia dos casamentos nem tradicionais, elas vão dando conselhos, culaia, elas vão dando conselhos às mulheres, elas acabam entrando com aquilo no lar. Às vezes a manipulação nem é do agressor, mas das pessoas que estão ali. Exatamente. Então a sociedade vai dizer, não, bateu por quê? Você, não, mamãe, eu cansei de lá, ele me bateu. Você te bateu por quê? Ele chegou, disse que eu não cozinhei e me bateu. A resposta da mãe vai ser, minha filha, você como mulher deveria cozinhar. Então, você de falhou. uma certa forma, existe uma falha naquilo que é o culaia, que as mulheres levam muito em consideração. Não vamos generalizar, porque existem famílias que realmente ensinam aquilo que deve ser uma família corretamente, certo? Bom. Mas existem outras famílias que distorcem isso e a mulher acaba levando aquilo de uma ou outra forma. Bom, o culaia, ele tem o objetivo de ensinar a mulher a como ser esposa, mãe, dona de casa, ou até uma trabalhadora que sabe cuidar da casa. Ele em nenhum momento diz mulher aceita ser agredida. Certo. Quem diz mulher aceita ser agredida é a vítima, quando aceita ser agredida pela segunda vez. Sim. No entanto, as senhoras do culaia, elas vão dizendo, mulher fica no lar, cuida do teu marido, etc, etc. Só que nesse cuidar do marido, nesse continuar no lar, independente daquilo que for acontecer, acaba entrando a violência doméstica. Entretanto, quando entra a violência doméstica, passa a se normalizar aquilo como uma das fases do que o culaia quer dizer quando diz fiquem no lar, cuidem do lar. Então, a violência psicológica ela antecede aquilo que é a violência física. Sim, muitas vezes a violência psicológica antecede. Antecede, por quê? Porque a violência psicológica ela vem acontecendo diariamente quando o casal
ou quando a relação é uma relação tóxica, que vulgarmente a gente chama as relações em que há humilhações, em que há maus tratos. Entretanto, a violência psicológica, ela vai acontecendo diariamente, quando no momento do matar bicho, ele vai insultando, dizendo: encheste açúcar no chá, no café, tu não sabes nada, por exemplo, ou proferindo qualquer palavra injuriosa para demonstrar que aquela mulher não sabe preparar o café. Entretanto, amanhã é bem normal que aquele agressor, ao proferir isso, também passa para agressão. Exatamente, porque começa com um cala-boca e aquele cala-boca vai se intensificando todos os dias até que um dia aquilo já parte para a agressão. Claro, porque existem situações em que, se a mulher quer responder, se tiverem famílias muito, não vou chamar conservadoras, mas que entendem mal essa coisa de violência, eles acham que é uma falta de respeito, que a mulher não deve falar, a mulher não deve reclamar, a mulher não deve se queixar. Aquilo que dizem, é o galho que canta em casa. Então, o que o marido fizer, a mulher deve ser submissa. Só que, indo um pouco para questões sociais, um pouco mais para a Bíblia, né? Eu não leio muito a Bíblia, por isso não vou citar versículos. Mas tem uma leitura da Bíblia, chamam de mulher virtuosa. Sim. Diz que a mulher, o homem é a cabeça de casa. Então diz que a cabeça por si só não vai sobreviver. É necessário que exista um corpo que acompanhe a cabeça. Então eu não acho que essa palavra da Bíblia, muitas pessoas entendem como isso. O homem é a cabeça de casa, é assim que diz a Bíblia, então ele é que manda. Não, o homem é a cabeça porque complementa alguma coisa. É necessário que a mulher também tenha o mesmo nível de voz que o homem tem em casa. Então, se for para discutir, é o que dizem, se for a me dizer, vá-te embora, eu também digo, vá-te embora. Então, de uma certa forma, aquilo vai colocar, não digo que deve ser assim em todas as famílias, não estou a fomentar aquilo que seria agressão, estou a tentar justificar que a mulher não pode, de uma certa forma, limitar-se àquilo que seriam as atitudes do marido. Há brigas normais de casado em que a mulher percebe que eu aqui geralmente estou errada. Certo. Aí ela não vai justificar muito porque sabe que errou. O marido está no legítimo dever de colocar-se indignado e de colocar aquilo que seria a sua opinião sobre aquela situação. Olha, eu não gostei disso, porque fizeste isso. É super normal. Agora, desde o momento que eu começo a me sentir ofendido pelas palavras que vão ser ali proferidas, aí já estamos a entrar naquele da violência psicológica. Porque muitos em casa podem dizer, não, aqui os doutores estão a dizer que não podemos aceitar ser insultados em casa. Não estou a dizer isso. Não tem nada a ver. Nós estamos a dizer que existem brigas, existem manifestações de insatisfação. É super normal, de raiva, todo mundo é nervoso, tem seus temperamentos, mesmo com amigos acontece isso. Mas aquilo tem certo limite. No momento que aquilo começa a me afetar psicologicamente, começa a fazer minha autoestima baixar, começa a fazer com que eu entre em depressão, aí já estamos num nível preocupante de violência psicológica. Lourenço, eu vou pedir para segurar o seu fim de pensamento. Nós vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Mega TV, voltamos já. Chegou a nova temporada 2022-2023. Os duelos, os grandes gols, os espetáculos e tu podes ser o grande vencedor. Basta visitar o nosso website betieto.co.mz para apostar de forma simples e ganhar até 1 milhão de meticais. Digitando o asterisco 150 cardinal, são 6 pagamentos. Ano 7, código de serviço 900-200 e digita a referência MEGA. Betieto, a melhor plataforma de apostas desportiva. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de superação, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Tenha entretenimento fantástico para todos com o DSTV Família. Assista ao imbatível futebol europeu.
Séries internacionais e nacionais inéditas. Telenovelas emocionantes. E diversão total para os mais novos. Adira já e fique ligado ao DSTV Família e ofereça à sua família algo espetacular. A Fleetrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Fleetrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. Mega TV. Estamos de volta. Voltamos para a segunda parte do nosso programa, nós que estamos em direto através da Mega Televisão Irade. Hoje o nosso tema é violência psicológica e o impacto na sociedade que isso pode trazer. Só de lembrar que já temos as nossas linhas abertas, então o telespectador pode ligar para deixar o seu comentário ou deixar ficar aqui a sua questão que os meus panelistas vão ajudar a responder isso. Lembrar que tenho 2 panelistas, sim, como todas as terças-feiras vocês têm visto, os 2 são consultores jurídicos. À minha direita tenho o Lourenço Laissan e à minha esquerda tenho a Rosa Elígia. Eles que estão aqui a debater desde o início do nosso programa e vamos continuar em conversa com eles. Indo para aquilo que é o papel das autoridades, como é que elas podem ajudar essas pessoas a saírem deste tipo de violência? Violência psicológica, que é um termo ou é um tema que tem estado de uma forma negativa a levar as pessoas a não terem aquilo que é a resposta exata de seus atos. Como é que as autoridades poderiam ajudar esse tipo de cidadãos? Bom, eu acho que o ponto número 1 é que a sociedade moçambicana é patrilinear. E junto dessa corrente vem aquilo que seria o machismo. Então, as autoridades, geralmente, quando recebem esse tipo de violência, eles tratam como se fosse um crime qualquer. Só que eu acho que a violência psicológica não pode ser vista como um crime qualquer. Porque se eu sou agredido, a violência física, por exemplo, sou agredido 1, 2, 3 vezes, eu tenho sequelas que com o tempo vão se curando. Agora, a cura, quando alguém sofre a violência psicológica, é muito mais grave. Porque tem pessoas que acabam se suicidando. Então, eu acho que as autoridades policiais, principalmente, que são as que estão mais ligadas
a essas vítimas, deveriam começar a tratar esse crime como um crime especial, porque deveriam, no mínimo, como posso dizer, em cada setor policial, eles têm lá polícia de trânsito, tem lá um polícia municipal e tem lá um polícia da República de Moçambique, são 3, que acrescente ali um jurista, não, um psicólogo, por exemplo, para que possa acolher esse tipo de crimes, porque a pessoa vai para lá, vai fazer aquilo que seria a denúncia desse crime, e com base nisso vão se levantar os autos, já iniciar com o processo, né, para os que não entendem. Depois vão levar aquilo, vão notificar as partes e acabou. A pessoa vai para casa conviver com aquele agressor na sua normalidade. Certo. Sim. Sim, e na verdade as autoridades policiais, as autoridades, tanto o Ministério Público, tanto os tribunais, vou mencionar aqui também o IAG, que é uma entidade da Ordem dos Advogados, bem como o IPAG. Eles são órgãos que servem para receber as vítimas de violência doméstica, sendo uma violência psicológica, física ou moral. No entanto, o que acontece muitas vezes em relação à violência psicológica, quando uma vítima chega à esquadra, por exemplo, é como provar que eu sofri a violência psicológica. Em algum momento, quando a vítima não tem como provar, torna difícil Sim. o início ou o andamento do processo criminal. Entretanto, a violência psicológica, em algum momento, é um pouco difícil de provar, diferentemente da violência moral, que em algum momento está caminho lado a lado. Entretanto, a violência moral, muitas pessoas confundem com a violência psicológica, mas na lei são tratadas de forma diferente. A violência moral, ela apresenta-se muitas vezes de forma escrita, de forma publicitária, de forma injuriosa, mas tem que ver com a questão expressa, do ter algo escrito. Pode ser a escrita pública ou não. Uma mensagem simples no telefone, com palavras injuriosas, caluniosas, com insultos. Já é uma prova, sim. Já é um meio de prova, Sim. já constitui violência moral. É diferente da violência psicológica, que muitas vezes ela acontece assim de forma livre, por meio de palavras, seja em público, seja em privado. Entretanto, torna-se difícil para a autoridade, em algum momento, receber essas pessoas. Só que o que acontece é a autoridade tem que ser capaz de acolher essas pessoas, tendo meio de prova ou não, porque na lei já vem escrito que a violência psicológica ela tem que ver com as palavras injuriosas, mecanismos de humilhação, de bullying, tanto entre casais ou entre familiares. Entretanto, a autoridade policial tem que receber aquela pessoa, tendo ou não prova. Sim, entrando um pouco com aquilo que a doutora Rosa esteve a dizer sobre a violência psicológica não ser a mesma coisa que a violência moral, a violência psicológica, ela já, como ela não ocorre assim de forma escrita, ela vai afetando, ela é caracterizada por afetar aquilo que seria o psicológico, o interno da pessoa, da mente da pessoa. Agora que a violência moral, ela já é expressada de forma escrita, então acaba influenciando naquilo que seria a vida social de um certo indivíduo. Então é uma das diferenças que podem se encontrar, além daquilo da forma de verificação desses dois tipos de violência, também o fator ou como atuam no seio social, ou como atuam no sujeito, elas vão fazendo aquilo, vão diferenciar uma das outras. Quando é que a violência psicológica ela vai afetar o psíquico da pessoa, como o nome bem já diz. Agora a violência moral ela vai afetar a vida social da própria pessoa, a honra exatamente da pessoa. Por exemplo, se eu insulto a doutora Rosa, eu digo alguma palavra insultuosa, não vou dizer nenhuma para não influenciar,
eu digo alguma palavra ofensiva à doutora Rosa, então estarei aí a praticar o crime de violência psicológica. Mas no momento que eu levo isso, coloco nas paredes, antigamente faziam muito isso, de tal fulano, amiga de todos da zona. Então, tem certas coisas que acabamos escrevendo que de uma certa forma sujava a imagem da pessoa. Exatamente. Então, essa já é a violência, é a violência moral. Exatamente. Então deixa de ser psicológica porque já vai afetar também aquilo que seria o seio social daquela pessoa vítima. Como conhecedores de direito, que eu sei, como consultores jurídicos, qual poderia ser o estágio mais alto, o nível mais alto da violência psicológica e como ela poderia se manifestar? Sei que recebem este tipo de casos, se calhar ou lidam com este tipo de casos diariamente, se não me falha a memória. Qual poderia ser considerado o estágio mais alto deste tipo de violência? Bom, pode ser considerado o estágio mais alto da violência psicológica, efetivamente, quando a pessoa já está deprimida, com a autoestima totalmente baixa. Significa que aquela pessoa já foi denigrida o suficiente para não se sentir pessoa dentro das outras pessoas. Tanto é que a gente pode muito bem perceber na aparência física que uma pessoa sofre violência psicológica em algum momento, não tem uma aparência física condigna, não veste bem, pode não tomar banho, não cuidar do cabelo, não cuidar de si próprio. Significa que já está com a autoestima baixa, entretanto, acaba sendo um estágio elevado de sofrimento da violência psicológica. Sim, o outro estágio que eu também considero como estágio ápice da violência psicológica é quando a pessoa senta e diz: eu vou viver disso. Quando a pessoa normaliza aquele ato na sua vida, que qualquer palavra injuriosa que é direcionada a ela, ela já entende aquilo como algo normal, porque sempre está a passar aquilo. Então, para mim, também seria o ponto mais alto da violência psicológica. Exato, porque temos aqueles casos em que vem uma amiga, olha, eu estou a passar isto e mais aquilo com o meu parceiro, ou na minha família, ou no seio, né, do meu trabalho. Porque isso é normal. A pessoa normaliza porque, se calhar, ela leva aquilo na forma normalizada, se calhar. Porque que tu estás a reclamar disso? Isso é tão simples. Se estás a levar por estás a reclamar porque levaste uma chapada, estás a reclamar porque ele bateu-te ou porque não deu-te algo assim. E isso acaba fazendo com que as pessoas normalizem. Mas indo para aquilo que é a nossa sociedade no geral, como consultor jurídico, em que nível o nosso país está em termos desse tipo de violência? Bom, em termos de violência psicológica, ou falando no geral, a violência doméstica hoje em dia já deixou de ser tabu. E isso é algo de se aplaudir. Hoje em dia a gente vê muito, tanto nos letreiros, publicidades, nas igrejas, nos hospitais, nas esquadras. Já temos ali sempre uma brigada que trata sobre a violência baseada no gênero, e a gente vê uma sociedade que está a gostar de mudar, que está a gostar de tratar a violência doméstica como algo que deve ser tratado e visto de forma censurada, diferentemente do que acontecia antigamente, em que quando alguém sofresse de violência psicológica ou violência doméstica no geral, escondia-se. Hoje em dia não. Hoje em dia já publicita-se, já há pessoas que testemunham ter sido vítimas de violência doméstica, e há muitas mulheres a movimentarem outras mulheres para denunciarem a violência doméstica. Ou seja, numa sociedade em que estamos hoje, Moçambique está muito evoluído no que diz respeito à censura e à criminalização da violência doméstica. Muito bem, nós continuamos em conversa, ainda temos um tempinho para mais algumas questões a ficarem aqui. Só para lembrar que estamos em conversa com Rosa Elis, ela que é consultora jurídica, e Lourenço, o Dr. Lourenço, que ele também é consultor jurídico. São pessoas que também podem ajudar aí o telespectador. Vocês depois vão arranjar formas, maneiras de como chegar até eles, com certeza. São pessoas de direito que entendem completamente o tema aqui em questão. Formas de ajudar tanto o agressor como também a pessoa agredida. Eu acredito que sejam várias formas.
Porque eu posso estar a passar por uma situação e não ter a coragem de ir lá ter ou de ir lá meter a queixa. Mas se calhar tem o meu irmão ou tem o meu colega que possa estar também a ver essa situação. E nesses termos, a quem recorrer de primeira? Às autoridades, a um órgão? Como é que isto é feito? Eu acredito que a pessoa deve ir onde achar que deveria mais fácil ver satisfeito de uma determinada coisa, porque nós não podemos dizer vá às quadras, sendo que a pessoa quer ouvir primeiro os padrinhos, quer ouvir primeiro uma amiga que confia. Então aí vai depender muito de como a pessoa quer chegar às autoridades, mas que em última instância seja as autoridades, né? Que ele pode passar por várias pessoas pedindo ajuda, mas que não deve esquecer nunca de ir à autoridade. Agora, se ele vai, se o agredido, não, a vítima vai para essas todas as instâncias, quer falar com o padrinho, quer falar com os amigos, é para ir buscar formas de como chegar às autoridades, não é buscar formas de como viver com aquele tipo de violência. Sim, e olhando aqui um pouco para o agressor, muitas vezes um agressor teve histórico de uma criança que sofreu também violência doméstica, ou teve histórico de uma criança que viu a sua mãe a sofrer violência doméstica, quando aqui me refiro à mulher, nesse caso, como vítima. Entretanto, o agressor, em algum momento, também pode ter sido vítima de violência doméstica. Certo. Entretanto, também devemos olhar ele como uma vítima, em primeira instância. Saber compreender a partir dele o que lhe levou a cometer aquela violência, se sofre de algum distúrbio, se tem alguma depressão que lhe faz agredir a sua esposa ou qualquer outra pessoa do meio familiar. Entretanto, só através disso podemos garantir que tanto a mulher, nesse caso, que seja vítima de violência doméstica, não sofra mais da violência doméstica, quanto podemos ajudar também o agressor da violência doméstica a não cometer mais a violência doméstica. Por quê? Porque a violência doméstica tem esses três lados. Tem um lado da mãe, tem um lado do pai e tem um lado das crianças. Que muitas vezes uma criança que vivenciou a violência doméstica, sendo um rapaz, pode ser muito propenso a virar um agressor da violência doméstica. Ou sendo uma rapariga, pode ser propenso a sofrer constantemente de violência doméstica, porque ela já está fragilizada. Entretanto, essa fragilidade que ela já tem e a normalização que ela já vivenciou aquilo, sendo o dia a dia da família dela, garante sim que o ciclo da violência doméstica não termine. Entretanto, temos que olhar para essas três pessoas, tanto a criança, tanto a mãe e tanto o agressor nesse caso. Sim, eu queria frisar essa parte que a doutora Rosa mencionou, que a violência psicológica não ocorre de marido para mulher, de mulher para marido. A violência psicológica ocorre também dos pais para os filhos. Sim. Quando os pais... Eu já presenciei uma situação de uma senhora, de uma criança que estava ali a brincar e começou a proferir palavras mesmo muito pesadas. Era uma criança de seus 4 ou 5 anos. Começou a proferir palavras muito pesadas. E eu fui questionar a mãe. Olha, teu filho está a falar coisas tais, que era para ver se a mãe censurava. Sim. E o que eu ouvi da mãe? Ela se me disse, eu não sei onde uma palavra igual, como o filho estava a dizer, aprendeu isso. Então, ela também já vai agredindo a criança. Ainda muito sim, nova. Psicologicamente. Há pessoas que dizem... por exemplo, usando palavras mais simples, há pessoas que quando os filhos fazem algo, dizem xiloil. Então, esse tipo de coisas acaba parte da mente da criança. Cresce. Entretanto, quando chega num certo estágio, a pessoa já pratica aquilo que e fica difícil de fazer com que a pessoa deixe de praticar. Dizer, por exemplo, uma criança faz algo no meio de muitas pessoas, de repente olha para a criança e diz, achiloiles. Tipo, será que essa criança não é feiticeira? Por causa das coisas que faz. Às vezes aquilo a pessoa fala e pensa que não está a falar algo normal, mas a criança vai levando aquilo no seu psicológico e vai procurando saber o que aquilo significa. E no momento que descobre o que aquilo significa, começa já a ter uma autoestima mais baixa e começa a alimentar aquilo para si. Exatamente. Então a violência... num caso em que o agressor também pode ter sido uma vítima, ainda muito nova, ou se calhar... Exatamente. Aí já é que começa a surgir aquela situação da pessoa também achar aquilo normal e começar a praticar quando for adulto. Então, para os pais também devem começar a ter muito cuidado de como falam com os filhos, o que dizem os filhos quando estão nervosos, porque aquilo pode fazer nascer um agressor. Futuramente você vai dizer, eu não sei onde eu falhei,
Porque aquilo é algo normal, eu vou insultando a bola todos os dias. E quando a minha criança já começa a ter um comportamento desviante, eu me pergunto onde eu falhei. Eu cuidei dessa criança muito bem. Enquanto não, por causa dessas pequenas... Eu posso não bater a criança, posso não colocar a criança de castigo, posso não privar a criança de algumas coisas, mas as coisas que eu vou falando para ela, Sim. também estou a nutrir... Contribuindo negativamente para aquilo que é o crescimento exatamente, para a personalidade criança. da Sim. pessoa, exatamente. Com o estado emocional, como o estado emocional da vítima é fragilizado a ponto de ela duvidar do seu próprio valor como pessoa, e é muito difícil para ela deixar um relacionamento abusivo, por exemplo, ou deixar o tipo de trabalho assim que é o tipo de relação em que possa estar, porque acha que não pode conseguir estabelecer-se ou conseguir passar por aquela situação. Após ter ido às autoridades, após ter tido esse tipo de ajuda, quais seriam as formas mais simples e mais eficazes de restabelecimento desse tipo de pessoas? Bom, em primeiro lugar, o assunto da violência doméstica que ocorre entre marido e mulher é um assunto muito sensível. Vejamos que, às vezes, a mulher que sofre a violência doméstica, depois de denunciar às autoridades, ela deve voltar ao meio familiar. Está lá o agressor. Esse é um dos pontos. Bom, em primeiro lugar, ela deve manter-se calma, não tomar decisões que em algum momento possam afetar negativamente a relação que tem. Muito pelo contrário, não devem afetar aquilo que é a posição dela como pessoa que quer que aquele tipo de situação baste. Entretanto, o agressor deve simplesmente receber, seja a notificação, quando for entregue, por exemplo, pela esquadra, deve receber a notificação, dirigir-se à esquadra, ter a conferência que vai ter lá na esquadra e não voltar a culpar aquela mulher por ter ido à esquadra. Isso é uma das coisas que muitos agressores fazem. Culpam as vítimas de terem ido à esquadra. Por que não foste ao padrinho? Por que não foste à mamã? Para a gente resolver esse assunto. Entretanto, o assunto da violência doméstica, ele deve ser tratado pelas autoridades da justiça, como sendo as esquadras, que é o meio mais próximo da vítima. E com isso quero dizer que, bom, devem se manter calmos, serenos e devem tratar tudo na esquadra. Quando voltarem a casa, não levem aquela atitude da mulher ir denunciar como algo que provoque raiva, como algo que mereça censura, tanto do marido agressor ou quanto da família. Porque foi se queixar, ele devias perdoar, porque ele foi uma falha, estava nervoso. Não deve ser tratado desse jeito. Bom, eu também acho que um dos procedimentos posteriores à queixa ou à denúncia desse crime, eu acho que é necessariamente a postura que as pessoas devem tomar. Aquilo que estavam aqui a mencionar, que se eu recebo a notificação, não posso levar aquilo para um lado de inimizade. Não, tem que entender que, olha, é um recado que ela me mandou, ou ele me mandou a dizer que eu não quero esse tipo de comportamento. Então, a partir dali eu vou saber que, sim, daquela vez que eu fiz isso, ela foi queixando-se do xixi, e isso para mim foi aquilo que seria. Por isso, as penas para esse tipo de violência psicológica não são tão altas. O doutor já vai me corrigir. Não são tão altas, uma vírgula, porque na verdade são 6 meses e 1 ano de prisão com multa correspondente. Entretanto, é um período bastante longo que, quando o provedor da casa, sendo o marido, aquele que acabou sendo agressor, vai preso para cumprir esse período de tempo, a família toda fica desestruturada. Tem a criança que depende do pai também para ir à escola, para vestir e para comer, fica totalmente desestruturado. Tem a esposa que também depende do marido. É aí que acabamos encontrando um ciclo vicioso de pobreza, em que a mulher tem que sair de casa para ir vender qualquer coisa que seja suficiente para sustentar a casa. Temos também a criança que também é mandada pela mãe para ir vender no mercado informal. Vamos já ter um ciclo de crianças a fazer um trabalho infantil. Entretanto, cria-se um ciclo de pobreza
inesgotável. Tudo isso porque partiu-se da agressão, porque desvalorizou-se a conversa, a comunicação entre casal. Entretanto, ir para a agressão doméstica ou violência doméstica só traz desvantagem, só traz prejuízo tanto para a economia nacional, porque aquela pessoa que produzia vai deixar de produzir para cumprir a pena. Certo. Temos as crianças que vão deixar de ir à escola, por quê? Porque a mãe já não tem o dinheiro de chapa. Vão fazer o que é o trabalho infantil. Temos a mãe que em algum momento entra em depressão porque está esgotada e não sabe que meios usar para sustentar os filhos que estão ali. Entretanto, é um problema gigantesco, é um problema de saúde no geral. Bom, eu também acredito que quando as pessoas forem queixar ou receberem as intimações para fazerem presente, para responder um processo às notificações, eu acho que eles não devem ver isso como uma guerra que está a ser travada, não. Mas devem observar isso como uma chamada de atenção. Se eu sofro violência psicológica ou violência doméstica, eu vou queixar. Quando eu trago a notificação para o meu marido, ou para a minha esposa, eu não estou a dizer, olha, eu já quero me separar de ti, eu já não quero ver contigo, por isso eu fui queixar. Não, eu estou a dizer, olha, eu não consigo explicar-te que eu não estou a conseguir viver com esse tipo de comportamento. Então, esse documento aqui já está lá escrito a coisa que está a me machucar, a coisa que está a me incomodar. Então, leia o documento, que é uma intimação, já dizem porque está a ser intimado. Então, o marido também, quando receberá aquilo, não deve receber como minha esposa é queixosa, minha esposa fica. Não, eu perceber que ela não está a conseguir me dizer, ou acho que se ela me disser com palavras, eu não vou conseguir entender. Mas com esse documento aqui, eu vou perceber que ela não está a gostar disso. Claro. Se eu gosto da minha esposa, eu vou mudar de comportamento a partir daí. E ele tem que perceber que se a esposa em algum momento foi queixar na esquadra, foi porque ele teve uma atitude errada e criminosa. E também não só, quem está de fora, quem não está a vivenciar um certo tipo este tipo de casos, eu acho que fica mais fácil de julgar e de não entender. Numa situação a vítima, nesse caso foi as autoridades, e teve esse documento que o Dr. Lourenço esteve aqui a falar, volta. O ambiente em que volta é o ambiente do agressor, como a doutora Rosa esteve aqui a dizer. Tendo voltado para aquele ambiente, não será difícil desta vítima poder se reconstituir para aquilo que é a sua vida e voltar à normal. Isso é lógico, eu acho que é a parte mais difícil. Acho que muitos se não vão pela essa veia, é por causa disso. Com que cara eu vou lhe olhar? Como eu vou me comportar? Então, eu acho que isso é uma coisa que, se um casal realmente gosta um do outro, vão conversar. É a mesma coisa, eu acho que podemos equiparar isso. Eu acho que podemos equiparar, porque eu ainda não sou casado, então não posso falar com propriedade, né? Apesar de estar numa relação, eu ainda não estou a viver maritalmente, então não tenho como falar com propriedade. Mas eu vou dizer que, salvo, vão me corrigir as pessoas quando quiserem ligar, ou as doutoras também, para mim, ir à polícia e queixar por um crime de violência é a mesma coisa que ir ao padrinho e queixar. As pessoas vão ao padrinho, vão queixar com uma naturalidade incrível, que dia seguinte as pessoas conversaram e estão de novo na vida deles numa boa. Então eu acho que também pode se equiparar a isso. Por que não tornar isso algo comparável? Se eu vou à polícia, vou queixar, não quis ir aos padrinhos, quis ir à polícia. E eles, de uma certa forma, vão conversar conosco, vão fazer aquele trabalho deles. Por que não podemos voltar a conversar de novo normalmente, como fazemos quando vamos aos padrinhos? Mas tem casos em que conversas não resolvem esse tipo de situações, porque tem agressores mesmo... a gente sabe, são agressores mesmo natos e eles não entendem esse tipo de coisas, conversam e esquecem que realmente já tinham conversado, que já tinham feito promessas. É nesse momento que entra o tribunal, que é o meio mais alto em que um agressor vai sentar ali no banco dos réus e responder pelos crimes, pelos atos e que ele vem cometendo. Entretanto, é nesse momento em que ele vai ser condenado, vai ser julgado e condenado para pagar pelos crimes que ele vem cometendo de forma natural. Muito bem, nós continuamos em conversa com a Rosa Elija e também Lourenço Laissana, que eles que estão a deixar
clarificar aqui as suas informações, o seu conhecimento perante o nosso tema de hoje, que é violência psicológica. É muita informação, então, para quem estiver aí a nos assistir, ainda temos poucos minutinhos para que possa ligar, deixar ficar aqui o seu comentário ou alguma coisa que queira saber. Ficamos com poucos minutos do nosso programa, sim, mas ainda teremos algumas poucas questões por tratar. Então, agora eu queria saber como é lidar deste tipo de situações como consultores jurídicos. Para mim, a parte mais complicada é quando a pessoa vem até mim, porque eu e a doutora Rosa temos uma particularidade. Ambos prestamos assistência jurídica a pessoas que não têm condições. Em estabelecimentos diferentes, mas prestamos. E no lugar em que eu estou a prestar, há pessoas que aparecem lá e choram, contam as histórias bem tristes. Eu digo, olha, a primeira coisa que vamos fazer é denunciar. A pessoa simplesmente diz, não, eu não quero denunciar. Eu amo meu marido, estamos juntos há muitos anos. Eu fico, como posso dizer, limitado. Para mim é o mais difícil. Você quer ajudar a pessoa, mas se você for denunciar, aquela pessoa ainda pode te envergonhar e dizer não. Tribunal, sim, ela dizer não, eu não estou sobre nada disso que ele está a dizer, porque ela te avisou que não quer ir denunciar e você foi denunciar contra a minha vontade. Então, se você precisar daquilo que seria da minha testemunha, eu simplesmente vou dizer que não. Então, para mim é o mais difícil. Como eu vou iniciar um processo se a vítima recusa-se a aceitar que ela está sofrendo vítima disso? Então, para mim a coisa mais complicada de lidar com esse tipo de violência é a recusa. E aí, qual seria o caminho para convencer esta vítima? Bom, é tentar mostrar a ela o máximo possível das consequências daquilo, exatamente, daquilo que podem ser as consequências que podem vir para ela, para a pessoa que lhe agride, para os filhos e para as pessoas que lhe rodeiam. Então, se eu falho se eu falho nesse aspecto, eu vou denunciar mesmo assim um crime público. Então a pessoa vai me envergonhar lá, mas vai saber que aqui, se eu quiser realmente ajuda, vou procurar o sítio X. Agora, se eu deixo, eu digo, está bem, vai para casa, vamos ver o que fazer. Eu não tenho mais o que fazer se não denunciar. Doutora Elisa, quer comentar algo? E outro grande problema da violência doméstica, das denúncias e do seguimento e conclusão de um processo de violência doméstica é também a dependência financeira da vítima. Muitas vezes a vítima que é dependente financeiramente do parceiro agressor dificilmente denuncia, porque ela sente que ao denunciar vai perder o provedor daquilo que é o sustento familiar. É por isso que apela-se sempre através dos letreiros, publicidades, sempre ao empoderamento da mulher, à independência financeira da mulher. Tanto é que há tantos bancos que fazem empréstimos para pequenos negócios e, além dos bancos, há tantas pessoas que sempre estão dispostas em ideias, em apoio financeiro para garantir que aquela mulher seja independente financeiramente. Isso por quê? Porque uma mulher que é independente financeiramente, se for a sofrer violência doméstica, não vai permanecer naquela relação. Ou por mais que permaneça naquela relação, pelo menos ela já terá estabelecido os limites daquela relação ao denunciar o agressor. E se o agressor for condenado a cumprir alguma pena de prisão, ela vai dizer sim, eu não me arrependo de ter denunciado. Por quê? Porque a minha vida, a minha integridade física é superior à minha vontade de estar consigo. Por quê? Porque aqui temos que valorizar a vida antes de valorizar as relações. Eu acredito que temos muitos casos destes, que é a questão financeira, é que na maioria, quando se trata de violência doméstica, assim a psicológica mais doméstica, as mulheres realmente tendem a recuar, preferem não queixar, preferem não ir às autoridades, porque vão perder no total aquilo que são os benefícios financeiros da sua vida marital ou da sua vida de casado e por aí. Nós vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Mega TV, voltamos já.
Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xai-Xai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. Facim 2022, Feira Internacional de Maputo. A sua empresa vai ou deseja participar da maior feira comercial e industrial de Moçambique? Conte com os serviços da TK Eventos. Serviços legais, registro ou inscrição junto à entidade. Reserva e escolha do melhor espaço. Credenciamento, serviços logísticos, desenho e construção de stand, impressão de branding e publicidade, aluguer de mobiliário de decoração, catering, protocolo e transporte. Com mais de 8 anos na gestão da participação de mais de 100 clientes, na Facim entregamos os resultados satisfatórios aos nossos clientes. Contacte-nos agora. Estamos em Maputo. Mega TV. Estamos de volta. Voltamos para a terceira e última parte do nosso programa Ponto a Ponto. Nós que estamos aqui em conversa com o Dr. Lourenço e a doutora Rosa, eles que são consultores jurídicos e estiveram aqui a falar do nosso tema central, que é violência doméstica. Já não temos muito tempo para o nosso programa, para quem acompanhou agradecemos imenso, mas vamos deixar ficar agora as últimas considerações. Bom, em jeito de fecho, a única consideração que eu vou deixar ficar é que a violência doméstica, sob qualquer forma, seja física, seja emocional, seja social também e psicológica, não traz vantagem, muito pelo contrário, ela só traz sofrimento para a vítima, sofrimento para o agressor e para as crianças. E com isso ela desestrutura a sociedade, desestrutura o meio social em que a pessoa se insere, o meio laboral e quebra de produtividade. E é algo que, na verdade, não deve se pautar para todas as mulheres que sofrem violência doméstica, psicológica, física ou moral. Denunciem, vocês têm apoio das autoridades, da família, dos amigos e da sociedade no geral. Doutor Lourenço. Bom, o crime de violência psicológica não é um tema que estamos a inventar, é algo que existe, que está tipificado na lei e a lei já considera isso crime. E já apresenta aquilo que seria uma moldura penal, como a doutora Rosa mencionou, são 6 meses a 1 ano de prisão e respectiva multa. Então temos que tomar atenção a essas coisas, que ao agredirmos alguém psicologicamente, estamos a colocar cerca de 6 meses a 1 ano, estamos a vender ou estamos a dar 6 meses a 1 ano da nossa liberdade. Então, por causa de uma simples palavra, eu posso ficar retido durante muito tempo. Então, temos que começar a ter em consideração esses aspectos e sensibilizar os filhos, sensibilizar as esposas
que são as maiores vítimas. Os maridos também, numa menor escala, mas também são vítimas, a denunciarem sempre que possível, sempre que estiverem perante essa situação, denunciar aquilo que seria a prática desse tipo de crime. Obrigada, Dr. Lourenço Eu te Laissano. agradeço. Obrigada, doutora Rosa Elígia. Violência psicológica foi o nosso tema de hoje, mas nós colocamos um fim no nosso programa. Denuncie. A violência psicológica é uma verdade e também tem sanções. Nós ficamos por aqui e prometemos voltar próxima semana, mas agora fique na restante programação da Mega Televisão e Rádio. Até lá.